Eu, 19F, tenho ido à academia praticamente todos os dias desde fevereiro deste ano. Até agora, perdi 8 quilos, e embora ainda tenha 42 quilos a perder para alcançar minha meta, já ganhei muita força e confiança no meu corpo. Tenho 1,70 metros e peso 115 quilogramas. Eu sei que sou grande, mas não acho que isso deva realmente afetar como eu me visto. Eu suo muito na academia e a única coisa pior do que um sutiã suado é uma camiseta grudando em você por causa do suor. Minha academia também não tem ar-condicionado em uma temperatura baixa o suficiente para evitar que isso aconteça. Para referência, minha academia não tem código de vestimenta. Como resultado, na maioria dos meus treinos, optei por ir apenas com sutiã e leggings ou shorts. Hoje era dia de treinar peito e costas e escolhi usar o conjunto de sutiã e shorts. Não estou mostrando decote, nem a calcinha aparece acima dos shorts, é o que muitas outras meninas que já vi na academia usam. Estou fazendo meu treino e quando chego no supino, percebo algumas pessoas no canto me olhando de soslaio. Tento ignorá-las e aumentar o volume da minha música, mas ainda consigo vê-las olhando para mim insatisfeitas. Termino uma série quando uma das garotas do grupo se aproxima de mim e me pede para colocar uma camiseta. Ela diz que é anti-higiênico. Eu digo que limpo todos os equipamentos antes e depois de usar. Ela diz que não importa e que eu precisava ser mais educada com os outros membros da academia. Nesse ponto, eu já sabia que ela provavelmente estava se referindo ao fato de não querer ver minhas dobrinhas. Eu me levanto e digo a ela que estou usando quase a mesma coisa que a amiga dela ali no canto. A amiga também estava de sutiã e shorts, e para me dizer por que ela realmente queria que eu colocasse uma camiseta. Ela ficou frustrada e disse-o esquece-o antes de sair irritada. Voltei ao meu treino e terminei. Estou digitando isso no meu carro enquanto penso se poderia ter lidado melhor com a situação ou simplesmente obedecido e colocado minha camiseta. Vou ser sincera, tenho cicatrizes de mexer na minha pele, estrias e um corpo bem homolenga. Sei que meu corpo não é o mais atraente, mas não acredito que isso dê a você o direito de exigir que uma pessoa se cubra. Eu estou errada nisso? Eu, 26F, estou casada há 4 anos. Antes da Covid, eu tinha um trampo massa em vendas, mas a gente percebeu durante a pandemia que as coisas funcionavam melhor com meu marido David trabalhando e eu em casa, se ele ganha o suficiente para nos sustentar. Nunca pensei que ia virar uma esposa tradicional, mas como ele é o provedor, às vezes sinto que devo dar conta de muita coisa em casa. Não sou uma cozinheira top, mas sou sociável e curto ser anfitriã. Quando o David chama os amigos para assistir futebol, eu preparo uma bandeja gigante de petiscos, mantenho as cervejas geladas e apareço com bebida e comida durante o jogo. Eu não fico para assistir, mas converso um pouco com os caras, um papo educado. Eles parecem gostar disso e sempre comentam que o David deu sorte em ter uma esposa tão massa. É uma dinâmica legal. Na semana passada, o David chegou em casa com uma caixa lindamente embrulhada e disse que tinha comprado uma coisinha para eu usar quando os amigos dele viessem de novo. Eu me esforço para me vestir bem quando eles estão aqui, então imaginei que fosse um vestido bonito ou algo assim. Ele estava com um sorriso enorme, então eu fiquei muito animada. Abri a caixa e encontrei um vestido mini de látex vermelho e uma mordaça de bola. A mordaça era em formato de bola de futebol e o vestido era na cor do time dele. No começo, fiquei sem reação, completamente confusa, se ele nunca teve interesse por nada disso, é bem tranquilo. Perguntei se era uma piada e ele disse que não e que os amigos dele não acreditariam na sorte que ele tem se eu aparecesse com os petiscos desse jeito. Não lembro o que disse em seguida, mas aí ele falou que seria hilário se eu usasse e que eu deveria relaxar. Ri nervosamente e disse que também achava engraçado. Hoje de manhã, ele deixou os 2 itens na minha cômoda e disse que tá ansioso para me ver com eles quando os caras vierem amanhã. Lembrei a ele que ele disse que era uma piada, aí ele ficou emburrado e disse que não acredita que eu não tenho senso de humor. Mas pelo que ele tá falando, parece que ele espera mesmo que eu use? Tô completamente confusa porque primeiro não sei se ele fez isso como piada porque os amigos acham que eu falo demais, ou segundo se ele curte me humilhar. Ele diz que tô sendo chata e me chamou de escrota, mas sinceramente não acho que tô sendo irrazoável. Eu que tô errada nessa. Eu, 35M, e minha esposa, 34F, temos um filho de 16 meses. Para contextualizar, ela ganha o dobro do que eu ganho, por enquanto, meu chefe disse que vai quase dobrar meu salário daqui a 2 anos. Ela geralmente trabalha durante a noite e nos finais de semana, na área da saúde, e eu trabalho das 9 horas às 17 horas. Basicamente, nós nos revezamos cuidando do nosso filho enquanto o outro está no trabalho. Muitas vezes, saio mais cedo do trabalho ou chego tarde para ajudar a acomodar o horário dela de trabalho e de extração de leite. Ela tem amamentado e extraído leite desde que nosso filho nasceu.
Recentemente, a produção de leite dela diminuiu ao ponto em que ela não está mais fazendo a extração, mas ainda amamenta o bebê. Isso basicamente elimina horas de trabalho do nosso dia e dela por causa da extração, e minha por ter que limpar as mamadeiras e bombas todas as noites. Nós fizemos isso, ela fez isso, conseguimos, é ótimo. Ontem, ela me disse que quer se recompensar indo fazer uma viagem internacional de uma semana apenas com a amiga dela e neste verão. Os argumentos dela são de que ela merece, nunca saiu do país, e é algo que sempre quis fazer e quer fazer antes que seja tarde demais. Concordo que ela merece, mas acho ridículo ela pensar que é uma coisa aceitável ir para o outro lado do mundo sem a família dela por uma semana inteira, enquanto nosso filho tem apenas cerca de 1,5 anos de idade. Eu disse a ela que é uma coisa se ela quisesse fazer uma viagem em algum lugar nos Estados Unidos, mas ir para o Sudeste Asiático ou Europa é um pedido completamente exagerado. Para mim, o problema é que nosso bebê ainda precisa dela, isso me forçaria a tirar uma semana de folga do trabalho, e o fato de ela pensar que é apropriado fazer algo assim. Ela se ofereceu para trazer a mãe dela para ficar uma semana e ajudar com o cuidado do bebê, o que ajudaria do meu lado, mas não resolve a questão. Ela diz que não sente que deveria esperar para economizar o suficiente para pagar por nós dois. Estou magoado que ela queira ir sozinha, mas entendo que ela queira se recompensar, porém acho que ela está indo longe demais em um momento inapropriado. E se nosso bebê adoecer? E se houver qualquer tipo de emergência? Eu disse a ela que, se os papéis fossem invertidos, ela absolutamente não aprovaria eu sair de férias sozinho por uma semana. Eu sou um idiota por dizer que ela não deveria ir de férias? Um bom amigo meu, vamos chamá-lo de Josh, e eu, 29F, fazemos parte de um grupo de amigos. Todos nós fomos convidados para o casamento de um dos nossos amigos próximos, o Dan, 31M. O Dan está em um relacionamento com sua futura esposa, a Kate, 30F, há quase 10 anos. No segundo ano do relacionamento deles, ela teve um caso, foi descoberto, eles terminaram e o Dan ficou arrasado. Quase 8 anos depois de muita terapia, lágrimas e conversas, eles estão muito felizes juntos e animados para dar o próximo passo. O Josh foi crítico em relação a Kate por um tempo, mas ele é ótimo amigo do Dan e sempre foi educado e cortês com ela. Agora que os convites de casamento foram enviados, ele de repente nos disse que já confirmou que não irá. Ele disse que não consegue ficar ali e assistir duas pessoas se casarem quando sabe que uma delas não respeita a santidade de se comprometer plenamente com uma pessoa. Ele é um firme crente de que uma vez traidor, sempre traidor e diz que assistir a Kate se casar vai contra seus princípios e ele precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Os outros estão chocados, mas aceitaram os motivos dele, porém o Dan está muito chateado. Eu liguei para o Josh e disse a ele que ele estava completamente fora de linha e agindo de forma muito egoísta, e que não é responsabilidade da noiva garantir que todos aprovem todas as suas ações na vida. Pedi a ele para reconsiderar, pois significaria o mundo para o Dan tê-lo lá. Agora o Josh também está chateado comigo por não ter tomado o partido dele. Estou um pouco preocupada se sou uma idiota por não respeitar os princípios do Josh e me envolver nisso. Meu irmão e eu somos indianos. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, conheci uma garota chamada Wiley que rapidamente se tornou uma das minhas melhores amigas. Desde o início ficou claro que meu irmão e Wiley se sentiam atraídos um pelo outro. Pouco depois do ensino médio, Wiley e meu irmão começaram a namorar oficialmente. Para o crédito de Wiley e do meu irmão, eles sempre se certificaram de que isso estava bem para mim, e Wiley fez questão de não me ignorar. Cerca de 2 anos depois do início oficial do relacionamento deles, eu cometi o que, em retrospecto, pode ter sido um erro. Eu disse ao meu irmão que ele deveria contar aos nossos pais sobre Wiley. Meus pais já conheciam Wiley como minha melhor amiga, e minha mãe, em particular, realmente gostava dela. Eu disse ao meu irmão que nossos pais eram mais liberais em comparação com pessoas de sua geração que têm uma origem cultural semelhante, e ele tinha menos motivo para esconder seu relacionamento. Em comparação com outros indianos. Por exemplo, eles acolheram meu primo depois que o irmão do meu pai o deserdou por ser gay. Bem, agora eles estão decidindo se casar. Obviamente, eles contaram aos meus pais. Eu sabia que isso seria uma confusão, então no dia em que eles contaram aos meus pais em sua casa, inventei uma desculpa e disse que não podia ir por causa do trabalho. Previsivelmente, eles ficaram chateados. Mas, como meu pai me disse mais tarde, eles não estavam chateados porque Wiley é branca. Eles estão chateados porque esconderam seu relacionamento deles por tanto tempo. Bem, encontrei meu irmão e Wiley hoje. Wiley me perguntou o que eles disseram. Eu chamei-os de idiotas por mentirem sobre uma coisa dessas e disse a eles que estavam chateados.
Em resposta, meu irmão me chamou de idiota por chamá-los de idiotas, e eu não entendo as pressões que um casal interracial enfrenta. Minha ex e eu tivemos um filho no domingo. Nós terminamos antes de descobrirmos que ela estava grávida. O final de semana em que meu filho nasceu foi prolongado e eu retornei ao trabalho na terça-feira. Eu fiquei com ela no hospital desde sábado de manhã até terça de manhã, fazendo tudo o que podia para ajudá-la. Agora ela está muito brava comigo, dizendo que eu deveria ter tirado a semana de folga para ajudar com o bebê e que ela se sente sem apoio. Ela diz que não consegue tomar banho, fazer o café da manhã, etc., porque precisa cuidar do bebê. Ela também está morando na casa dos pais, então não está sozinha o dia todo. O motivo de eu não ter tirado folga é porque comecei um novo emprego em janeiro e, na época, eu não sabia se estaria envolvido na vida do meu filho. Depois chegou a um ponto em que estava muito perto da data de nascimento para realmente organizar qualquer tempo livre. Além disso, minha ex está tirando um ano de licença com metade do salário, no qual ela diz que receberá apenas R$ 20.000, então eu preciso manter meu emprego e continuar trabalhando para sustentar financeiramente meu filho. Eu ajudo quando termino o trabalho e antes do trabalho com tudo o que posso, mas agora o bebê está mamando quase a noite toda e ela está exausta. Eu sou um idiota por ter voltado ao trabalho? Eu tenho um apartamento no porão só para mim. É um quarto, com meu senhorio e sua esposa morando acima de mim. Eu pago um aluguel barato e metade das contas da casa. O senhorio é um amigo do ensino médio com quem saímos socialmente com frequência. Minha namorada conseguiu um novo emprego a 10 minutos do meu apartamento, enquanto a casa dela fica a cerca de 1 hora de distância. Não foi intencional, o emprego meio que caiu no colo dela e paga bem, então faz mais sentido para ela ficar comigo com mais frequência quando está trabalhando no escritório. Já fazendo há cerca de 6 meses que minha namorada fica no meu apartamento cerca de 4 a 5 noites por semana. Há estacionamento na rua, então minha namorada não ocupa a garagem e minha entrada é separada com uma porta trancada entre as unidades. Esta semana estou trabalhando no turno da noite. Minha namorada tem uma chave e tem ficado no meu lugar enquanto estou no trabalho à noite desde quarta-feira. Ontem, quinta-feira à noite, recebi uma ligação do senhorio reclamando que ela estava lá, dizendo que ele não gosta de outras pessoas em seu espaço. Eu disse que é o meu espaço em que ela está, já que ela não sai da minha unidade e está bloqueada para entrar na dele, e ele disse que não se sente confortável com alguém lá sem mim. Minha namorada e eu fomos ao casamento deles, ela não é uma desconhecida para ele e eu disse isso. Virou uma discussão que não pôde ser resolvida enquanto eu estava no trabalho, então eu disse a ele que minha namorada iria embora à noite e que ele e eu resolveríamos pela manhã. Minha namorada ficou chateada, mas arrumou as coisas para sair. Enquanto ela estava fazendo as malas, minha namorada me ligou chorando porque dava para ouvir meu amigo gritando lá em cima e supostamente quebrando coisas. Eu pude ouvi-lo pelo telefone, então disse a minha namorada para deixar as coisas dela e que eu as levaria. Quando cheguei em casa naquela manhã depois do meu turno de trabalho noturno, avisei ao meu senhorio que estaria me mudando. Ele ficou muito chateado e disse que sou um idiota por deixá-lo pendurado com o aluguel no próximo mês quando tudo. O que ele está pedindo é que minha namorada venha menos. Eu disse a ele que agora ele fez com que minha namorada se sinta desconfortável em meu lugar e que eu quero morar em algum lugar onde possa receber visitas a meu critério, especialmente quando estou pagando metade das contas. Ele disse que não é uma questão de dinheiro, mas de conforto e que ficaria feliz em conversar com minha namorada para garantir que eles ainda sejam amigos. Só quero acabar com isso, ele deixou claro o que o deixa confortável e eu deixei claro o que eu quero. Sou um idiota por querer me mudar para poder continuar tendo minha namorada por perto o tempo todo? Ser muito próxima da minha família. Meus irmãos têm filhos e eu costumava fazer parte da vida deles. Sempre cuidei muito bem deles. No meu tempo livre, nunca faço nada por mim mesma. Eu sempre o passo com eles porque os amo. Sempre faço de tudo por eles. Sem mencionar que gastei muito dinheiro com eles. Eu sou a tia que nunca disse não para eles. Meus irmãos têm mais dinheiro do que eu, mas todo o meu dinheiro parece ir para as crianças deles. Agora, isso não é culpa dos meus irmãos, é apenas o que eu escolho fazer. Eu os amo como se fossem meus próprios filhos e nunca senti que estava sendo usada pelos meus irmãos para ser uma babá gratuita. Porque eu realmente gostava disso de coração. Eu não tenho amigos próprios, considero meus irmãos meus amigos. No entanto, há um ano, tive uma lesão terrível e fiquei sem poder andar ou usar minhas mãos por mais de 6 meses. Passei de ser a garota que ajudava a todos para não poder ajudar nem a mim mesma.
Eu não conseguia ir ao banheiro, à cozinha, a lugar nenhum. Nos primeiros meses da minha lesão, perdi 30 quilogramas e fiquei muito magra. Perdi todo esse peso porque não conseguia cozinhar para mim mesma. Houve momentos em que eu precisava de ajuda até para usar a colher, precisava ser alimentada, mas ninguém me ajudou. Houve momentos em que eu cortei meu próprio cabelo porque não podia mais cuidar dos meus longos e grossos cabelos. Houve momentos em que não pude tomar banho. Foi o momento mais deprimente da minha vida. Passei de lidar com minha lesão para lidar com todos os tipos de problemas devido à falta de cuidado comigo mesma, à falta de uma alimentação adequada, etc. Avançando, depois de meses de sofrimento e luta, consegui me curar lentamente. Fiquei muito brava com a minha família quando finalmente me curei. Percebi que eles costumavam me ligar todos os dias antes da minha lesão, porque podiam me usar como uma babá, mas durante a minha lesão, agiram como se eu não existisse. Não houve telefonemas, nenhuma verificação para ver se eu precisava de algo, nada. Eu tinha expectativas altas em relação a eles porque éramos uma família muito unida. Eu estava lá por eles em qualquer situação. Mas não recebi o mesmo amor de volta. Outro dia, minha irmã me ligou para dizer que seus filhos sentem minha falta e pediu para eu cuidar deles. Eu disse não. Essa é a primeira vez que eu digo não. Por que ela está me ligando agora que estou recuperada, quando ela não apareceu por mim durante os piores momentos da minha vida? Ela disse que é porque eu nunca disse que precisava de ajuda. Mas eles sabiam exatamente o que eu estava passando. Eles sabiam que eu não conseguia andar, sabiam que eu não conseguia usar minhas mãos. Eles me viram com seus próprios olhos no primeiro dia da minha lesão no hospital e depois simplesmente desapareceram. Sinto que só sou boa o suficiente quando estou ajudando-os, mas quando não consigo fazer nada, não sou querida. Eu vou ficar completamente sozinha, mas decidi cortar meus irmãos permanentemente da minha vida. Não vou mais cuidar das crianças deles. Eu os informei disso e mudei meu número. Eles acham isso uma maldade a se fazer com a família. O que vocês acham? Eu sou o irmão do meio em nossa família de 3 irmãos, Alisson, 28F, e Jake, 22M. Infelizmente, eu sou o típico irmão do meio invisível, enquanto a Alison é a filha dourada. Ela literalmente não pode fazer nada de errado, na opinião dos meus pais. Abri uma nova padaria em nossa cidade. Minha mãe convida toda a família para jantar de vez em quando e desta vez ela disse que o jantar era em minha honra, para celebrar meu novo emprego. Foi gentil da parte dela e fiquei agradavelmente surpreso. A Alison mora em uma cidade diferente. Quando ela veio para casa para o jantar, não estava sozinha. Ela trouxe sua namorada, Elizabeth, 30F, junto. Agora, a Alison é uma mulher sedutora que usa seu diploma de direito para se envolver romanticamente, até mesmo com meus amigos, no passado. Mas ela nunca trouxe suas namoradas para casa. Dessa vez ela trouxe, e toda a atenção estava voltada para ela. Durante todo o jantar, só houve uma menção à minha padaria, ironicamente vinda da Elizabeth. O restante do tempo foi gasto conhecendo a Elizabeth, seu trabalho, interesses, como ela conheceu a Alison, etc. Também não ajudou que ela fosse uma psiquiatra e todos tinham perguntas. Eu estava extremamente irritado. Ela poderia ter trazido sua namorada em qualquer outro momento, mas escolheu justo essa ocasião em que nossos pais decidiram me reconhecer. Então, fiquei frio durante todo o jantar. Não que alguém realmente se importasse. No final da noite, a Alison me perguntou por que eu estava emburrado. Eu disse a ela a verdade e disse que ela conseguiu fazer tudo ser sobre ela também, que ela não pode viver se o foco não estiver nela. Ela me disse que eu deveria ficar feliz por ela, porque ela se apaixonou e está extremamente feliz com sua namorada, e queria que ela fizesse parte dessa celebração. Ela sabia exatamente o impacto que trazer uma namorada teria no jantar. Então, eu disse a ela que ela poderia ter feito isso literalmente em qualquer outra noite. Agora, ainda estamos bastante distantes. Sou o errado nessa situação? Estou exagerando? Contexto: minha família extendida, entre 25 e 30 pessoas, costuma ter encontros e eventos com frequência, a cada 3 semanas a um mês, na casa de alguns parentes mais velhos, já que eles têm muito espaço. Nem sempre participo, pois não me dou bem com algumas pessoas, mas às vezes vou porque é bom ter toda a família reunida em um só lugar. A maioria da minha família é religiosa e algumas pessoas mais velhas são conservadoras. Meu irmão arrumou uma nova namorada e esta foi a primeira vez que ela veio a um desses encontros, também foi a primeira vez que eu e muitos da família a conhecemos. Tenho cabelo castanho claro que já tingi de loiro 1 ou 2 vezes, mas na semana passada decidi colocar destaques rosa bem chamativos e fiquei muito feliz com o resultado.
Quando conheci a namorada do meu irmão, ficou claro que ela não gostou do meu cabelo, mesmo que ela não tenha dito isso diretamente, estava claro que ela estava desconfortável e não conversou muito comigo antes de se afastar educadamente. Mais tarde, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, meu irmão me confrontou sobre isso. Ele me chamou de idiota porque eu sabia que a namorada dele é extremamente religiosa e eu deveria ter esperado até depois do evento para tingir meu cabelo, e que a culpa era minha por ela ter uma má impressão de mim agora. Ele também me acusou de buscar atenção, já que esse evento era para ser sobre a nova namorada dele, mas eu também recebi atenção por causa do meu cabelo, especialmente das crianças e adolescentes. Alguns membros da minha família, como minhas tias e primos mais velhos, estão apoiando ele e acho que alguém até disse que eu não deveria sentir a necessidade de tingir meu cabelo em primeiro lugar e que eu deveria ficar feliz com o cabelo que Deus me deu. Então, Reddit, sou o errado nessa situação? Recentemente herdei um conjunto de apartamentos de um membro falecido da minha família. Em um dos dois prédios, pequeno mundo, está o pai da minha namorada. No apartamento dele há um grave problema de acumulação. Percebi isso quando fui de porta em porta para conhecer cada inquilino e informá-los sobre a nova propriedade e administração. Bati na porta, e a porta só pode ser aberta pela metade. O cheiro é terrível, de urina de gato e outros odores, roupas e lixo do chão ao teto, e o único cômodo organizado era o quarto. Fiquei chocado. Disse a ele que lhe daria 30 dias para limpar ou ele seria despejado. Ele disse, bem, eu sou o pai da sua namorada, você não pode fazer isso comigo. Eu não terei onde morar. Ele tem 6 gatos, não faço ideia de como eles estão vivos, há mofo preto no armário e eu vi cerca de 6 baratas. Disse a ele que vou encomendar uma caçamba para o próximo fim de semana. Se ele não cumprir, o despejarei legalmente, pois representa uma grande ameaça para todos no prédio. Minha namorada está me implorando para deixá-lo ficar, mas não vou perder tempo nem mais dinheiro com ele, nem dar qualquer tratamento especial. Também disse a ele que, se ele puder ficar após os 30 dias, darei a ele mais 30 dias para se livrar dos gatos, pois não permitirei animais em minhas propriedades. Isso criou muita tensão entre mim, ele e minha namorada, porque ela quer que ele continue vivendo do jeito que está. Eu, de 27 anos, mulher, recentemente recebi alguns amigos na minha casa para comemorar meu aniversário. Eu tenho uma coleção de livros com alguns autografados por autores relativamente famosos. Eles não estão atrás de uma estante trancada ou algo do tipo, mas estão no meu quarto. Depois que eles saíram, percebi que alguns dos meus livros haviam desaparecido, e alguém mencionou que o Jay, 28 anos, homem, e afirmou que eu deixei ele pegar emprestados os livros. Liguei para Jay e gritei com ele por mentir e roubar meus livros. Ele tentou explicar que estava levando-os para o trabalho dele, de livraria, para que fossem oficialmente avaliados, e que era para ser uma surpresa de presente. Eu o repreendi e perguntei como isso poderia ser considerado um presente e eu queria os livros de volta. Ele se recusou. Disse a ele que ligaria para a polícia se ele não trouxesse de volta, e ele ainda se recusou a devolvê-los. Imediatamente liguei para a polícia para registrar um boletim de ocorrência e esperei até amanhã para ligar para o trabalho dele. Forneci todos os detalhes, incluindo o número do caso, e disse que iria com um policial buscar meus livros de volta do Jay naquele dia. O trabalho dele colaborou comigo e demitiu imediatamente o Jay depois que recuperei meus livros. Jay afirma que eu fui longe demais por causa de alguns livros e exige que eu lhe dê dinheiro até que ele encontre outro emprego. Sou a errada nessa situação? Eu sou conhecida na família como uma maníaca por controle em relação à preparação de alimentos. Na verdade, na minha família, há 2 ceias no ano em que todos os membros vêm, cerca de 30 pessoas, e, antes de eu assumir, todas as ceias eram extremamente atrasadas, sempre havia algum problema com o tempero ou preparo inadequado. Sou organizada e para cada refeição, tenho uma planilha com tudo o que preciso para fazer um jantar em grande escala. No começo, eles não respeitavam, mas depois de verem que meu método era útil, todos aderiram e me permitiram ser a responsável pela organização. Desde então, os jantares ficam prontos no horário, todos elogiam e repetem o prato, o que não é muito comum. Leva de 1 a 2 dias para preparar as refeições. Não peço ajuda a eles, porque sei que levo a organização a sério, mas se a pessoa quiser, peço que respeite o processo. Outro fato, minha mãe era cozinheira, por 1 ano, e minha cunhada está estudando gastronomia. A situação, domingo foi a ceia semestral e eu fui a responsável como sempre. Me ajudariam minha cunhada, mãe, tia e tio. Essa seria a primeira ceia em família da minha cunhada e ela se ofereceu para ajudar. Durante a preparação, minha mãe começou a fazer várias coisas erradas e toda vez que eu falava algo, ela dizia algo como fica calma, um erro não vai levar a nada.
O problema é que ela fez tantas coisas erradas, pulando tantas etapas necessárias na comida, que eu tive que refazer a maioria das coisas ou dar uma segunda olhada. Ela continuou ajudando mesmo eu dizendo que não era necessário. Eu me desabei quando comentei algo sobre as etapas com minha cunhada e ela me corrigiu. Eu ia comentar, mas minha mãe disse: eu acho melhor você se refrescar na piscina e deixar que aqueles com experiência resolvam. Aceitei, peguei uma taça de vinho, levei a planilha comigo e passei o dia inteiro na piscina, ignorando quando pediram para voltar. Então, a ceia atrasou, estava mal temperada, mal cozida e ninguém teve um segundo prato. Minha mãe depois disse que arruinei a ceia e humilhei nossa família na frente dos parentes em vingança. Eu não deveria levar isso a sério, porque foi uma brincadeira familiar boba. A propósito, eu adoro fazer esses jantares, e sim, o comportamento da minha mãe e da minha cunhada é comum. Sou a errada nessa situação? Eu sou uma das 3 irmãs, 29F, 27F e eu, e 22M. Tudo começou há cerca de 5 anos, quando minha irmã mais velha veio até mim e disse que estava pesquisando nossa genealogia e queria que eu fizesse um daqueles testes genéticos de curiosidade. Eu não estava entusiasmada com isso, mas ela estava estranhamente insistente, então dei a ela as amostras que ela pediu e segui em frente, sem dar muita importância. Em nenhum momento tive um login digital para qualquer resultado. Também nunca pensei em mencionar isso para meus pais. Alguns meses depois, minha irmã se mudou a 6 horas de distância para outro emprego e não se comunicava. Ela ligava para o pai de vez em quando, mas meu irmão e eu percebemos que se não ligássemos e enviássemos mensagens para ela primeiro, não teríamos notícias dela, e ela basicamente cortou qualquer contato com a mãe. Quando questionada sobre isso, ela se recusava a admitir que era isso que estava fazendo. No final, todos nós apenas aceitamos. Minha mãe estava totalmente confusa e com o coração partido, e o resto de nós naturalmente nos afastamos da minha irmã como resultado. Até mesmo ela e meu pai falam apenas algumas vezes por ano agora, e nenhum de nós a vê pessoalmente há 5 anos. No início deste ano, meu irmão fez o teste 23andMe e obteve resultados estranhos que levaram a conversas difíceis. Mamãe e papai confessaram que nós 3 fomos concebidos através de doação de esperma, uma escolha que eles fizeram porque papai é infértil. Eles pediram desculpas por não terem nos contado antes, mas papai sentia fortemente que não deveríamos saber para que não pensássemos nele como algo menos que nosso pai. Papai ligou para minha irmã e contou a ela isso também depois de conversarmos, e ela basicamente teve um colapso no telefone. Descobriu-se que ela sabia que papai não era seu pai biológico, e acreditava firmemente há 5 anos que mamãe tinha traído papai e nutria um intenso ressentimento como resultado. Aparentemente, ela fez um teste genético há 5 anos e ficou intrigada porque as informações sobre a ancestralidade não coincidiam com o que sabíamos sobre a família de papai. Foi quando ela veio até mim para pegar uma amostra. Ela enviou sua amostra junto com a minha para um laboratório, e eles confirmaram que os resultados indicavam que éramos meio-irmãos geneticamente, com a mesma mãe e pais diferentes. Ela tirou suas próprias conclusões a partir daí, disse que papai era meu pai biológico e não o dela, e que mamãe tinha tido um caso, e recomeçou sua vida em busca de um novo começo. Agora ela está furiosa com a situação e sente que foi privada dos últimos 5 anos. Quando conversamos pela última vez, talvez eu tenha sido menos compreensiva do que deveria e disse a ela que cortar o contato conosco sem nenhuma explicação foi um ato insano, e se ela tivesse nos contado ao menos uma fração do que estava acontecendo, tudo poderia ter sido esclarecido anos atrás. Eu reconheci que mamãe e papai erraram por não terem sido sinceros sobre nossas identidades genéticas, o que também estou lutando para lidar com meus próprios sentimentos, mas no fim das contas, foi decisão dela tomar essa atitude drástica e se afastar lentamente sem nenhuma explicação. Também expressei como meu irmão e eu ficamos magoados por termos sido excluídos da vida dela, e que não era justo nos punir por algo que ela achava que tinha acontecido. Sou a errada nessa situação?